Nós estamos em Efésios capítulo 3, do versículo 14 em diante, fazendo como um estudo e nos ajudando bastante. Preste atenção, é aqui que você vai adquirir fé, aqui que você vai crescer e vai ser forte. Diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E nós nos colocamos também de joelhos. Você sabe que nós estamos numa vida agitada e às vezes acordamos, tem tanta coisa que nós acabamos não orando, irmão. Às vezes passamos até dias. Que isso, pastor? Acontece com muita gente. O profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 11, ele fala sobre o caminho da bebedice. Não é bebida, não. Ele fala assim, olha só: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho se esquenta. Isso é figura para nós. A pessoa levanta, ela lê um site, lê notícias, entenda? Vai consultar as redes sociais, conversa com os amigos, e vai trabalhar, o dia passa, entenda bem, ou tem outra tarefa, e acaba não orando. E quando a pessoa, às vezes, tem 2, 3 dias, não fica zangado, uma semana, um mês, tem dias que não, às vezes meses que não ora, quando nós devemos orar todos os dias. Eu citei o profeta Daniel, e veja o Daniel, lá em Daniel capítulo 6, versículo 10, veja comigo o que diz. E Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, 3 vezes no dia ele dobrava os joelhos. Nós precisamos. Mas pastor, tem problema no joelho? Não, dobrar os joelhos não é só a posição física, é a posição espiritual. Se dobrar diante de Deus, se encurvar diante dele, pedir ajuda dele, pedir a bênção dele, adorá-lo. Nós temos que fazer isso. O próprio Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 22, no versículos 39, 40 e 41, veja só comigo. Diz assim: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Nós costumamos orar depois que a tentação chega. Não, nós devemos orar antes. O que é isso? Na comunhão com Deus, você não cai em tentação. Quando falamos tentação, nós pensamos, um homem pensar numa mulher proibida, a mulher pensar num homem proibido. Também é tentação. Mas toda tentativa do diabo para descontrolar você. Tem gente que cai em tentação constantemente, aguardando mágoa no coração, ódio, ressentimento, revolta. Uma senhora nos contou um testemunho de libertação. Filho dela sempre implicando com ela, sempre arrumando problema, e ela começou a ter ódio do filho. Pode isso. Cara, pastor, eu me irritava com ele e tudo. Um dia eu falei: puxa, mas eu estou indo na igreja e eu me irrito com meu filho, não posso, de maneira nenhuma. Ela começou a mudar, começou a vigiar. O filho chegou para ela assim: mãe, só está melhor, hein? Ele mesmo começou a mudar também. Você melhorou, você está indo na igreja, né? Tá fazendo bem para a senhora. Quer dizer, não cai na tentação. E às vezes a pessoa cai, fica irritada, fica nervosa, guarda mais, caiu, mas é falta de comunhão, falta de oração. Quando estamos em oração é diferente. Agora veja o versículo 41, que diz assim: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo de joelhos, orava. Agora viu, o próprio Senhor Jesus, ele orava, quer dizer, ele dobrava os joelhos para falar com Deus. Se você ler, fica como estudo para casa, em Mateus capítulo 14, Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes. Aí mandou os discípulos irem para o outro, entrarem no barco. E ele foi despedir, ele mesmo despediu a multidão. E acabado o serviço, ele foi orar, e chegado à tarde estava ali ele só orando. Quer dizer, ele como filho de Deus, era o próprio Deus, mas estava aqui como homem, ele precisava de orar. Você precisa de orar. A oração é comunhão, nós precisamos disso. Então, como é importante orar e ter comunhão com Deus. Aí voltando na leitura aqui: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. A palavra corroborados é fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Nós precisamos de ser fortalecidos com poder no homem interior. Isso é pelo Espírito Santo. Olha a importância da comunhão com o Espírito Santo, da oração, de você ter essa comunhão com o Espírito Santo. Se você olhar na Bíblia, Davi, 1 Samuel 16:13, diz assim, 1 Samuel 16:13, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos,
E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aí eu explico, Davi matou um leão, não é porque tinha uma força descomunal, ele matou um urso, matou um gigante, não, é porque Davi tinha o Espírito de Deus, ele era fortalecido com o poder. Nós precisamos. Isso é figura, repito para nós, não temos que procurar um leão, um urso, não, nós não vamos enfrentar a adversidade e vamos vencê-las com esse poder de Deus dentro de nós. Nós vencemos e precisamos disso. Isso eu falei de Davi. Mas o próprio Senhor Jesus, como homem que ele veio, veja só, Mateus 3,16. Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. É um Espírito, então, fez a forma corpórea, né? Estava ali. Mas qual é a lição? O próprio Senhor Jesus precisou do Espírito Santo. Você precisa, Senhor, eu quero ser mais constante. Eu preciso do teu Espírito, eu preciso de uma comunhão maior contigo, eu preciso de me envolver contigo. Você precisa disso. Essas pessoas no passado se envolveram. O profeta Joel, ele profetizou sobre o Espírito Santo. Joel 2,28. Diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Basta para nós, porque no passado eram profetas, sacerdotes e reis que tinham o Espírito Santo a quem Deus dava. Agora é sobre toda a pessoa. Só basta você nascer de novo, aceitar Jesus e Deus lhe dá o Espírito Santo. Como você viu que o próprio Senhor Jesus precisou do Espírito Santo. Em Lucas 24, 49, veja o que ele diz para nós. Diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Essa de Joel, que eu acabei de ler com vocês. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eles precisam. Atos 1,8, só para, olha, que diz. Atos 1,8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Essa palavra ali, virtude, é poder. Então, nós precisamos para ser testemunha do Evangelho. Como a mãe que eu falei, ela não está sendo uma testemunha para o filho dela. Quer dizer, ela estava na igreja, tomar nervosa, agitada. Quando aí ela entendeu, o Espírito Santo convenceu você de mudar. Aí existe o dom do Espírito, um fruto, perdão, chamado domínio próprio, mansidão que Deus vai dando. Aí ela começou a vencer aquela inquietação, aquele descontrole. Você precisa de ser fortalecido com poder no seu homem interior. Não tem mais, vamos à frente, tem muita coisa para nós. Diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Como é que é isso, que Cristo vai habitar pela fé nos nossos corações? Lá em João capítulo 14, versículo 23, olha comigo. João 14, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Cristo habita pela fé em nós quando nós guardamos a palavra, praticamos a palavra, quando vivemos a palavra de Deus. Não despreza a palavra de Deus é Deus conosco. Quando você tem a palavra, você tem Deus com você. Quando você tem a palavra está contigo. É necessário. Eu falei na época da juventude da igreja, já tem alguns aninhos, né? Eu estou com 63, então tem bastante tempo. Tinha um jovem que era bom de louvor, tinha uma voz, cantava e tudo, mas brincava com Deus. Um dia nós falamos: rapaz, você fica fazendo isso, olhando, não sei o quê. Não, quando eu quero fazer isso, eu falo assim: Senhor, fica de lado um pouco. Bem, pode isso? Mas ele estava falando brincando, mas sério, Deus não pode andar contigo se você quiser andar em pecado. Tem que guardar a palavra. Qual a palavra? Que Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Quer dizer, Jesus só sabe o que eu estou pensando. Jesus, tem misericórdia de mim, não faça, não deixe. Está amaldiçoado o que eu estou pensando, em nome de Jesus. Porque você não pode, porque senão você está se ausentando, tem que guardar. Aí você vai estar arraigado e fundado em amor, que é guardar a palavra, e ele estará morando em você. E vamos à frente. Aí ele diz assim, versículo seguinte: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Santos aqui são os separados, os que nasceram de novo, os que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Meu irmão, o Espírito Santo faz isso em nós, faz conhecer esse tamanho desse amor. Lá em João 16, 12, Jesus estava falando com os discípulos a respeito do Espírito de Deus, que ainda não tinha sido dado. Aí ele falou assim: ainda tenho muito que vos dizer,
mas vós não os podeis suportar agora. Olha o 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, o Espírito da palavra, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Para com esse negócio que eu comentei, que no meio pentecostal, antigamente se usava muito, o Espírito Santo me falou. Mas o que ele falou está de acordo com a palavra? Se não está, não é o Espírito Santo, não. É coisa da sua mente, se não é o diabo, irmão. O Espírito Santo não fala. Tem gente que se acha tão especial que Deus vai abrir uma exceção para ele. Não vai. A pessoa tem que se acertar. Não tem, que ele nos guie em toda a verdade, em toda a palavra de Deus, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ainda em João, capítulo 14, versículo 26, ele diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará o quê? Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, nós precisamos, ele vai nos ensinar o tamanho dessa grandeza de Deus. Aí diz, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. O amor que fez um homem adúltero, homicida, ser o maior rei de Israel. De quem estamos falando? Davi. Por quê? Porque é o amor de Deus. É esse amor que excede. Como é que Deus escolhe um homem desse para ser o maior? Porque ele se quebrantou, ele aceitou o amor de Deus, ele aceitou a misericórdia de Deus. Nós vamos ter surpresas. Porque, veja só, o apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor de cristãos, sabia disso? Ele foi responsável na morte de Estevão. Mas quando Paulo cresceu, sim, encontrou Cristo, mudou, um dia ele fez um comentário com Timóteo, 1 Timóteo 1,15. Olha o que ele diz. Ele diz assim, 1 Timóteo 1,15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha só, Paulo está dizendo aqui que era o principal. É isso. Quer dizer, ele conheceu o amor de Deus. Quando Jonas queria a morte do povo de Nínive, Deus queria o quê? Salvação daquele povo. Esse é o amor de Deus. Nós vamos ter surpresas no dia do juízo. Um amigo me contou, o pai dele sempre foi um ótimo profissional, trabalhador, um homem honesto, né? Mas era pinga demais, e bebia álcool puro, bebia perfume quando não tinha álcool. Sabe lá o que é isso? Por causa do alcoolismo, da dependência. E, bem, chegou o final dele, ficou bem doente mesmo, muito doente, muito doente mesmo, muito mais doente para morrer. E a esposa dele, a mãe desse amigo, enfermeira, foi nossa obreira há muito tempo na Praça da Sé. E ela estava sabendo que ele estava indo embora. Ela então falou, fulano, você ainda não aceitou Jesus. Você foi embora agora, você está perdido eternamente. Aceita Jesus, você conhece o plano da salvação. Falou mais uma vez que ele conhecia a palavra, deu o plano da salvação. Aí ela sabia que o sangue já estava aqui, ele estava tendo um infarto. Ela pegou a mão dele e falou assim, se você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você crê que Ele morreu na cruz por você, se Ele crê que você crê que Ele realmente venceu a morte e o inferno, aperta a minha mão. Ele apertou. Você está apertando a minha mão, então você quer Jesus como Salvador e Senhor. Ele apertou mais. Apertou, largou a mão, foi embora. Os últimos momentos. O que é isso? É o amor de Deus, não deixou ele se perder. Foi no último momento. Nós vamos ter surpresas no céu. Pessoas que aprontaram muito, mas conheceram o amor de Deus. Eu digo que o amor de Deus até impede alguns de chegarem. Por quê? Porque eles querem para ele, mas para o próximo não. Não, aquela pessoa tem que queimar no fogo do inferno. Aquela pessoa tem que pagar pelo que ela fez. Jesus já pagou por ela. Ela pode pagar para os homens. Vamos dizer que é um homicídio. Existe uma pena no Brasil. É um roubo, o que for, vai ter aí, entenda? Mas nós não podemos desejar a perdição eterna. Nós não podemos conhecer esse amor tem que estar em nós. Esse amor é a vontade de Deus, é que todo homem seja salvo. Conheça esse amor. Para quê? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Você nunca vai conseguir essa plenitude se você não conhecer esse amor. Se tiver desejo de vingança, desejo de que a pessoa seja condenada. E para terminar, aí ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo, o poder que nós opera. Qual é o poder que opera? Do homem é limitado. A ciência está avançando cada vez. Tem muita doença hoje que não mata, mas que matava no passado. Você sabia disso? Tem doença que mata hoje que lá na frente não vai matar, irmão.
o câncer, vai chegar um momento que o câncer vai ser como uma vacina e não vai ter mais. Vai ser uma coisa, entenda, hoje tem, você vê aí quantas pessoas, mas você tem vários tipos de câncer que a ciência está descobrindo, verdade. Tem doença que é terrível que não vai ser lá na frente, como tem doença do passado que matava, e as pessoas não morrem mais dessa doença hoje. Né? Você viu agora a varíola, mas a varíola já teve no Brasil há anos atrás, né? Mas depois a gente foi exterminado, agora voltou aí tudo, só para você entender. Então, mas o poder de Deus continua o mesmo. É esse poder que faz mais do que pedimos ou pensamos. Então vamos recapitular? Aprenda a orar, dobrar os joelhos. Meu irmãozinho, aprenda. Peça a Deus para te revestir com poder no homem interior. Guarde a palavra, esse é amor verdadeiro. Você vai estar fundado, Cristo vai estar habitando em você. Você vai conhecer esse amor que está acima do nosso entendimento e o poder dele estará sobre a sua vida.